Bom, amigos e amigas, estamos aqui na segunda parte dessa entrevista com o professor Leonan Gomes, contando a sua história, sua trajetória como professor, como pedagogo, como comunicador e também como uma pessoa que leva a filosofia do grande educador e filósofo Paulo Freire à prática. Professor, ficamos naquele diálogo com aquele agricultor que se queixava um pouco de saber pouco, mas esses saberes que ele tinha continha também uma grande porção de conhecimentos, muitas vezes conhecimentos que nós não temos ou que outras pessoas não têm. E aí entra, inclusive, eu estava pensando nessa questão sobre a educação, com E maiúsculo, que tanto é discutido nesses últimos tempos, inclusive desde a perspectiva de povos originários, desde a perspectiva indígena, né? Nesse cruzamento, nesse tráfego de conhecimentos que precisam ser valorizados e visibilizados. Como o professor vê essa nova fase, esse novo ciclo, né, que lentamente, gradativamente está se abrindo, né, para o conhecimento das pessoas no sentido geral? Olha, há uma metodologia, Ludwig, que foi criada pela Igreja Católica em 1960, baseada em três verbos. A Igreja criou essa metodologia quando criou uma instituição chamada Ação Católica. O que era essa ação católica? Era o envolvimento dos leigos na vida da igreja. Até então, a igreja era em torno só de padre e de freiras. Então, a igreja criou essa instituição, Ação Católica, para trazer o leigo para a vida, o dia a dia da igreja católica. E criou essa instituição, Ação Católica, cuja metodologia era baseada em três verbos: ver, julgar e agir. E aí a igreja criou vários segmentos: a Juventude Agrária Católica, JAC, a Juventude Estudantil Católica, JEC, a Juventude Independente Católica, JIC, a Juventude Universitária Católica, JUC. Então, a igreja trabalhava com as lideranças desses segmentos. E a metodologia era essa, de ação, era primeiro você vê a realidade que está à sua volta. Aí você avalia essa realidade, julga. Depois dessas duas etapas, aí você decide o que fazer, qual a ação a ser desenvolvida com aquele grupo, com aquele segmento, com aquela comunidade. Então, essa foi uma metodologia que eu acredito que teve uma influência grande sobre a cabeça de Paulo Freire, porque toda a história dele também está muito ligada à Igreja Católica. Então, a metodologia é assim: primeiro você conhecer a realidade e envolver e esse conhecer significa você ouvir as pessoas daquela comunidade. Significa você gerar a oportunidade de participação daquelas pessoas, para que elas digam como é a sua comunidade. E esse aí é o primeiro grande passo, é fazer com que as pessoas participem. Não há mais lugar, infelizmente, na prática, não mais, de fato, não há mais lugar para os discursos, para as conferências, para as grandes palestras, que não deixam nada. É como sermão, não deixa nada. Então, o que é que deixa? É quando as pessoas participam, quando elas opinam, quando elas dizem ao modo delas aqui, o dia a dia delas. E elas, ao modo delas, elas também sabem o caminho. E aí, juntando os saberes, a gente extrai o caminho, né? Avalia e, e traça um caminho a seguir. Então, essa metodologia me ajudou a vida toda como professor. Se eu vou dar uma aula, eu primeiro procuro
primeiro eu faço uma atividade de integração dos alunos, para diminuir os bloqueios, para aumentar a espontaneidade dos alunos na sala, através de uma metodologia que é de Paulo Freire, o Círculo de Cultura. Eu junto de 3 em 3, depois de 4, depois de 5, e assim os alunos se entrosam com certa facilidade. Depois, eu monto, e daí que essa metodologia dá trabalho. Eu já preparo antes um conjunto de questões para que cada grupo responda aquela primeira questão. Suponhamos que a aula seja substantivo, na aula de gramática, na aula de português. Um grupo vai discutir o que é que pensa sobre substantivo. Outro, aí, outro discute outra parte da questão. Eu faço em 5 grupos, aí cada um vai discutindo. Depois eu boto juntos. Aí eles vão compartilhar o que discutiram. Depois dessa etapa, a gente vai comparar o que eles disseram com o que o livro diz. E aí eles vão construir uma nova definição daquilo que foi perguntado no início, juntando o que eles pensam com o que o livro orienta. Então, isso dá um resultado extraordinário, porque desde cedo, os adolescentes, os jovens, os adultos, quem quer que seja do grupo, começa a se entrosar, começa a descobrir o valor um do outro, começa a descobrir que o outro tem conhecimento também. E, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, vão reduzindo seus preconceitos. Né? Você vai ver aquela pessoa que você nunca falou com ela, mas quando você vai chegar perto dela para falar, você descobre que ela sabe um bocado de coisa, que ela sabe cantar, ela sabe tocar, ela sabe fazer uma coisa, sabe fazer outra, entende com facilidade aquele conteúdo, e assim vão compartilhando. Eu penso até que é muito do preconceito, porque o preconceito o que é? Um julgamento antecipado sem você ter base. Exatamente. Então, se eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, aquilo vai reduzindo a possibilidade de eu julgar com preconceito, mas eu vou julgar com conceito. Né? Eu começo a formar um outro conceito daquela pessoa que eu julgava só pela aparência. Então, por isso que eu acho até que hoje a forma de combater o racismo não é pelo discurso, é pela oportunidade de A convivência. oportunidade. Inclusive, nós estamos fazendo esse trabalho de, ao invés de a gente falar como numa certa imposição de uma ideia, ouvir as vozes do que as pessoas estão querendo, o que as pessoas almejam, as pessoas, qual é o ensejo delas. Inclusive, dentro do campo da política, nós estamos incidindo para que seja desta forma e não da forma tradicional, que faz com que as vozes sejam silenciadas e, num certo sentido, apagadas, né? Como tem acontecido, inclusive, nos últimos anos aqui no Brasil. Né? Pois é, na nossa sala de aula tradicional, você tem 5 pessoas ali na frente que são visíveis e 25 são invisíveis, dentro da mesma sala de aula. Né? O professor só fala com aqueles 5 que estão ali na frente. Daí a grande dificuldade de desfazer aquele conceito de sala de aula e transformar aquele quadrado num círculo. Aí é tão difícil as pessoas entenderem isso, e é uma transformação extraordinária. Isso Sabe? que nós, como povos originários, também sempre alavancamos, a questão circular, onde as pessoas, inclusive, consigam se Pois é. enxergar, consigam se ver umas às outras. Professor, só pulando um pouquinho, o que você acha, ou o que o senhor acredita com essas novas tecnologias que estão surgindo, essas salas de aulas virtuais? Você vê que pode se concatenar essas ideias a partir dessas novas tecnologias, e outra também sobre essa reforma do ensino médio. Você acha que Sobre isso a reforma aí... do ensino médio, respondendo pela segunda, eu não me arrisco a opinar, porque eu não conheço a reforma, eu nunca me dediquei a isso. Mas o que eu questiono é o seguinte: Que por não que é é que do atual tantas, governo, né? E vem você, desde o governo por que é que, do que Temer, né? tantas pessoas passaram pelo nível fundamental, quer dizer, o primário, o fundamental e o médio passados e se destacaram, e hoje tem essa dificuldade? Então, será que o defeito estava no currículo ou o defeito está no dia a dia dentro da sala de aula?
né? Isso é uma questão, porque por mais maior que seja a transformação que você faça em relação aos conteúdos, se eles não chegarem à cabeça do aluno com participação, não vai haver aprendizagem. Por isso que o título da minha dissertação de mestrado, baseado nas experiências que eu realizei, é esse. Em educação, sem participação não há mudança. Porque eu coloco na minha dissertação só coisas assim, muito concretas que eu desenvolvi e que deram certo na, na grande comunidade, no município, na pequena comunidade, que é a escola, e na outra comunidade menor ainda, que é a sala de aula. Então, eu coloco a participação nesses três níveis, com resultados que foram extraordinários com relação à participação e com relação à aprendizagem. Porque é uma coisa que eu defendo sempre, é que a escola não é para aprovar ou reprovar, é para o aluno aprender. Então, todo dia o aluno tem que sair da sala de aula tendo aprendido alguma coisa, né? Você imagina se você vai aprender a tocar piano. Aí todo dia você volta do mesmo jeito que chegou. Não tem graça, não tem motivação. Então é importante que você vá todo dia acrescentando algo mais ao seu conhecimento. E isso depende da condução da sala de aula e de uma condução participativa, né? Onde os próprios alunos vão construindo o conhecimento. Por que é que, voltando um pouco até a sua pergunta original, a certa rejeição a Paulo Freire? É porque se você faz uma sala de aula participativa, os alunos começam a, a desenvolver um senso crítico, começam a fazer perguntas, superam a timidez de falar. E isso é uma coisa importantíssima para a vida do aluno, mas às vezes não é bem para o professor que não está preparado para conduzir aquela sala de aula. E uma das provas mais concretas disso, Ludwig, é que aqui no Brasil, nós tínhamos quem entrava para a faculdade e até o final, aquela mesma turma. Os que tinham feito vestibular iam juntos. Aí a ditadura fez uma mudança, acabou com essa matrícula por ano letivo, e fez a matrícula por semestre, e fez a matrícula por disciplina. Ela desarticulou as lideranças que eram oriundas daquela convivência de um ano todo, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Aí, por exemplo, você tem um aluno que está nesse semestre, que é seu colega, no outro semestre o aluno não está ali, ele já está em outra turma. E aí desfaz aquela grupalização, aquelas lideranças que estavam nascendo. Aí ela vai ter que começar de novo noutra sala, numa turma que ela não conhece, porque a liderança é decorrência de uma convivência. Você conhece as minhas aptidões e vê se eu tenho ou não alguma liderança em alguma coisa. Às vezes não é no futebol, mas é no idioma que você sabe, numa disciplina que você domina, ou no outro tipo de coisa que você faz. Então, você vai surgindo a liderança, porque a liderança também não é permanente, ela é circunstancial, ela é de acordo com o grupo, né? E o grupo é que atribui a liderança à pessoa de acordo com a circunstância. Então, a dificuldade que as pessoas têm de implantar esse pensamento de Paulo Freire é porque dá trabalho, requer mais preparação, requer mais planejamento, requer mais presença. E tem gente que tem medo de trabalhar em grupo com criança porque acha que com adolescente porque dá trabalho. Não dá. Eu posso dizer com absoluto conhecimento. Eu adotei essa metodologia durante a vida toda e sempre me deu prazer. Daí que o título do meu livro de Ah, experiência é esse. isso eu queria também falar assim, professor Pois é, com prazer, né? Muito bom. professor com prazer. Isso aqui é o resultado concreto de uma experiência, experiências que eu adotei em sala de aula, eu mesmo como professor, e os professores que eu consegui coordenar como secretário de educação. Em todos eles foi adotada essa metodologia. Os alunos em todas as salas sentados em círculo, né? Se houver necessidade de assistir um filme, uma projeção, junta no tipo cinema e depois desfaz, volta para o círculo novamente. Se houver alguma necessidade de formar aquele tradicional para alguma coisa, para algum palestrante que não está
habituado àquele sistema de círculo, faça. Mas, na maioria dos casos, era assim, em círculo. O que significa? Que todos os alunos veem o professor na mesma condição, o professor vê todos os alunos na mesma condição, tem condições de ir de um por um, se quiser, chegar perto de cada um. E outros detalhes, assim, de aprender o nome de todos os alunos. Em vez de chamar o aluno pelo número, chame pelo nome, isso valoriza. Isso faz uma diferença extraordinária no dia a dia. Então, todos os grupos, nós tivemos uma experiência na África, e nós fomos com uma pessoa da Unicamp, São Paulo. E essa senhora era muito sabida, assim, se achava muito sabida, tanto que ela chamava Paulo Freire, ela chamava o Paulo, porque o Paulo tinha sido secretário de Educação de São Paulo. Mas mesmo ela não tinha uma aproximação com ele, porque ela era de Campinas, da Unicamp. Mas ela, quando nós fomos para Cabo Verde, para dar formação de alfabetizadores, ela disse logo: "Olha, esse povo aqui não gosta desse negócio de dinâmica, desse negócio de grupos, não, ele gosta da aula expositiva." Mas eu sempre duvidei, porque não tinha fundamento aquela afirmação. E o certo é que a primeira capacitação, que foi só para a ilha de São Tiago, onde fica a capital do país, aí nós demos com a participação dela. Na hora das nossas aulas, a gente mexia com os participantes, que eram adultos, professores. Na aula dela era só ela, a estrela, que falava, né? Mas aí, na segunda capacitação, que já era um número maior, a gente de todas as ilhas do arquipélago, aí os que organizaram lá, os colegas, eu não estava nesse momento da divisão, mas já conheciam a ação da senhora professora lá. Aí propuseram para ela: ó, já pela sua experiência, você fica com a ilha de São Vicente, que era a maior ilha, né? E nós outros ficamos com as outras 8 ilhas. O que a gente queria? Fazer um trabalho ao nosso modo. Foi um negócio espetacular. Era festa todo dia na sala de aula. E aprendizado, né? Eles levavam violão, cantavam, tem um espírito musical muito parecido com os brasileiros. E as nossas aulas eram totalmente animadas e participativas e com muita aprendizagem. Quer dizer, há muito assim medo do aluno participar, porque o aluno começa a perguntar, e às vezes o perguntar, o professor não sabe conviver com aquela pergunta, aí acha que o aluno faz aquilo para colocá-lo em má situação. E pode, às vezes, até ser, dependendo da forma como o professor trata. Eu adoto uma metodologia há muitos anos. Quando o aluno me faz uma pergunta, o que eu faço? Eu devolvo a pergunta para o grupo e envolvo todo mundo na resposta. E aí, na medida que eles vão dando as respostas dele, eles vão pensando sobre aquele assunto, e eu também vou fortalecendo a minha resposta que eu daria. E aí, eles se envolvem e a aula fica participativa. Então, eu faço por convicção, sabe? Qualquer disciplina que você der, vai dar aula de matemática. Você divide, são 5 problemas, para cada grupo um problema para resolver. Se eles resolverem, muito bem, eles vão explicar para os colegas como resolver aquele problema. Se não resolveram, eles ficarão muito mais atentos quando o professor for mostrar como faz. E assim, cada um, se você divide a turma, cada um mostrando o que fez e tal, cria até uma certa competição saudável entre o grupo, e eles vão ter vontade de aprender, né? Porque mexe com a autoestima deles, né? Nenhum quer ser um derrotado, mas quer aprender, quer se exibir, quer mostrar o que sabe, etc. Então é facílimo você transformar. Agora, tem que ter convicção daquilo que você faz. E esse livro aqui é exatamente isso. São experiências concretas que foram realizadas e que pode ser realizada em qualquer lugar, em qualquer. Eu coloco aqui no início o objetivo, o propósito do livro é que esse livro é para qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer grau de conhecimento, ler, entender e aplicar, adaptar à sua realidade e ter sucesso.
Então, ele foi feito propositadamente. Não existe nenhuma palavra que o leitor não consiga, não sabe, desconheça. E não há nenhuma frase que a pessoa precise repetir para entender o seu significado. Tudo é inteiramente claro. Mesmo se a pessoa for traduzir para outro idioma, ele já tem uma clareza ali na base, aqui no original. Então, ele é de uma clareza muito grande, de experiências concretas realizadas. Tem depoimentos de professores que foram meus alunos, tem depoimento de professores que aplicaram a metodologia na sua sala de aula e que deram certo, né? E a minha grande preocupação é fazer com que as pessoas modifiquem a sua sala de aula para fazer uma aprendizagem mais prazerosa, que as pessoas queiram aprender e vejam que podem aprender, que podem ir além daquilo onde elas chegaram, né? Mesmo na nossa experiência de educação de adultos, era uma coisa extraordinária no município onde eu trabalhei, dei uma assessoria, e nós fizemos um trabalho com a metodologia de Paulo Freire. Os alunos adultos eram tão encantados com a sala de aula que eles não gostavam da sexta-feira, porque a sexta-feira não tinha aula, né? Então, eles preferiam os dias que tinham aula, porque eles iam para a sala de aula pelo prazer de conviver com os colegas, pelo prazer de compartilhar as suas experiências, pelo prazer de aprender com os próprios colegas e, ao mesmo tempo, ia exercitando a aprendizagem do pensamento e da escrita, né, que era uma das coisas fundamentais do método de Paulo Freire, é essa questão do universo vocabular. Você começar o trabalho de alfabetização a partir do linguajar adotado por aquela comunidade, né? Professor, Eu não sei se está claro o que eu estou falando. sim, sim, muito claro e também muito enriquecedor, principalmente para nós que nos estamos dedicando a essa atividade de comunicação popular, educação popular, né? Chegar às bases, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre essa comissão de verdade e justiça, da qual me parece que você faz parte, o Wanda, acho que se chama. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa comissão, como que está o andamento, de que se trata, qual é a sua finalidade. Não, na realidade, existe aqui no Ceará, na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, uma comissão de verdade, memória, verdade e justiça. Mas eu faço parte da comissão especial Wanda Sidor, que é uma comissão de anistia. Qual é o objetivo dessa comissão? Só existe hoje no Ceará. Ela tem o objetivo de indenizar as pessoas que foram perseguidas pela ditadura de 64. E eu sou o presidente desta associação, dessa comissão, né? Por exemplo, se a pessoa foi perseguida por alguma razão pela ditadura de 64, que foi até 89, né? 88, aí a pessoa apresenta um requerimento para para a comissão, apresenta as provas, e aí esse requerimento é encaminhado pela Secretaria Executiva da Comissão para um dos conselheiros. São 13 conselheiros representando vários órgãos do Estado, da OAB, do Conselho de Medicina e do Conselho de Psicologia. E os outros órgãos são órgãos públicos, a Casa Civil, a Secretaria de Segurança e outros órgãos. Então, o conselheiro indicado vai estudar aquele requerimento, avaliar, comparar os documentos que enriquecem o documento, o requerimento, e aí ele dá o parecer dele, favorável ou não. E aí ele lê na comissão no dia da reunião mensal. E aí os demais conselheiros, depois de ouvirem o relator, eles opinam também sobre aquele parecer. Aí pode concordar ou não,
ou pode pedir vistas para uma revisão daquele parecer. E aí, se a pessoa tiver o seu requerimento aprovado, eu, como presidente, só voto se for para desempatar. Raramente eu voto. Se a pessoa tiver seu requerimento aprovado, ela recebe um valor de R$ 30.000, que é o que o Ceará reserva para essa atividade, né? Para esse reconhecimento. E aí, no momento da comunicação do resultado, aí o presidente, ou se eu delegar para outra pessoa, faz um pedido público de desculpa pelo que o Estado cometeu injustamente com aquela pessoa, né? E o nosso objetivo é, sobretudo, valorizar o que ela fazia que lhe causou a perseguição pela ditadura. No meu caso, por exemplo, eu fui perseguido por alfabetizar adultos. Que crime era esse, né? Uma coisa que a gente fazia com muito prazer, com muita satisfação, com muita consciência, e, no entanto, aos olhos da ditadura, aquilo era uma coisa subversiva, era contra a ordem vigente. Então, a nossa comissão faz isso. Então, todos os meses a gente se reúne para avaliar os requerimentos que foram distribuídos e, dependendo do resultado, aí a comissão faz uma ata, assina, encaminha para a Secretaria de Direitos Humanos e para o pagamento daquela pequena compensação, né? Não é indenização, mas é uma pequena compensação simbólica pelos prejuízos causados, porque, de fato, compensar não há possibilidade de Nossa, compensar é verdade. o que aconteceu, né? Sobretudo o que Inclusive, permanece na cabeça da pessoa como consequência daquelas perseguições. Muitas foram presas, muitas foram torturadas, né? Outras nem sequer chegaram a ver seus parentes, porque foram mortos, né? Mas aquele é apenas um reconhecimento de que o que a pessoa estava fazendo estava no rumo certo. É uma das coisas que eu realço muito como presidente, que muito mais do que aquilo ser uma indenização, essa ação é um reconhecimento de que você estava fazendo o certo no momento em que foi perseguido. sim, É assim que funciona a nossa comissão. esse também é uma das coisas que está em relevância, né? Sobre as evidências, inclusive na Comissão Nacional da Verdade Indígena, que foi aberta em novembro do ano passado, em Minas Gerais, né, tendo a atual deputada federal Célia Chacriabá na frente dessa comissão, justamente também para recompensar, né, embora não seja esse termo, eu acredito que seria reparar os danos ocasionados na época da ditadura. E agora também está se pensando nesses últimos 4 anos do governo anterior, que infelizmente todos nós tivemos o desprivilégio, como eu gosto de falar, de ter vivido esses últimos 4 anos, né? Professor, quantos livros o professor já tem publicado acerca da temática sobre educação e pedagogia? Ou, O primeiro que ou eu fiz, o primeiro livro que eu fiz foi quando eu fui demitido pela ditadura. Aí nós nos organizamos, os colegas, e fizemos um livro sobre uma experiência que a gente estava realizando aqui em Fortaleza, né, em bairro periférico, sobre dinâmica de grupo. Nós pegamos a nossa experiência e colocamos no livro, de modo que alguém que pegasse aquele livro podia também realizar um curso de dinâmica de grupo, né? Numa linguagem bem simples, porque nós havíamos também feito um curso de dinâmica de grupo com um professor cearense de muita fama, que era o professor Lauro Oliveira Lima. Ele veio aqui, deu um curso de dinâmica de grupo e vendeu o livro dele também. Mas o linguajar era tão elevado, tão sofisticado, que mesmo quem tinha curso superior tinha dificuldade de entender. Então, nós fizemos um bem simples, que eu tenho aqui, só um minutinho. Esse aqui. a comunicação em grupo? É até ainda em formato de uma apostila, são
poucas páginas, mas é um roteirozinho para a pessoa dar um treinamento, um treinamento do começo ao fim. Você pode dar para um grupo qualquer. Só que ele não existe mais. A gente fez a primeira edição mimeografada, porque não havia condições naquele tempo. Então, a gente fez de acordo com o que era possível, mimeografado. Só a capa que foi impressa numa gráfica, né? Então, foi o primeiro. Quando nós fomos para o Maranhão, que eu levei isso aqui, aí já serviu para a gente adotar lá na capacitação que a gente estava fazendo na TV educativa. Um outro que nós fizemos foi esse aqui, que já foi no tempo que eu estava na universidade, a gente fez um para capacitação de alfabetizadores de adultos, alfabetização e mudança, com o método de alfabetização do Paulo Freire, aqui nesse livro. Um outro terceiro livro que eu fiz sobre... Eu estudei no seminário durante 14 anos, então, quando eu saí da universidade, que eu me aposentei na universidade, onde eu fui pró-reitor durante 12 anos e professor, aí, quando eu saí, eu disse, eu não vou ficar sem fazer nada. Aí, a nossa universidade funcionava onde tinha sido o seminário que a gente havia estudado, né? Aí, eu vou fazer um livro sobre o seminário. Aí, eu fiz um livro com depoimentos de diversos colegas que estudaram no seminário, mostrando o quanto o seminário tinha sido importante para a nossa vida. Aí, nós publicamos o seminário, o livro, Seminário da Betânia Ad Vitam, 65 declarações de amor. Cada colega fez um relato do quanto o seminário significou e contou um pouco da sua própria história. Era um bocado de matutinho que chegava do interior, atrasado e tal, e se transformaram em engenheiro, em médico, em professor, em político, advogado, e várias profissões, né? Então, são pessoas que se formaram e deram o seu depoimento do quanto o seminário foi importante lá no início. Na época da pandemia, nós fizemos um outro, dando continuidade, que é Ad Laborem. É o quanto o seminário foi importante para a nossa formação profissional. Tá? Ad Laborem. Fizemos o lançamento em novembro passado. Eu fiz esse aqui, né, o Professor com Prazer. Esse aqui, para mim, é o mais importante, porque ele é onde eu compartilho experiências que podem e são, de fato, aplicadas em sala de aula com sucesso. E fiz também uma biografia, atendendo a um convite de um cidadão, eu fiz uma biografia que é Um Homem de Palavra. Sou um cidadão aqui do Ceará, que veio do interior, pobre e tal, e se transformou num milionário, possuidor de inúmeras casas assim, aqui em Fortaleza. E ele mesmo me convidou para fazer a história dele. Aí eu Esses seus escrevi. livros podem ser adquiridos pelo link do LinkedIn, ou tem um blog, tem alguma Eu página? não vivi essa experiência ainda não, sabe? Eu Aham. estou pensando em fazer porque em livraria não dá muito resultado, né? Sim, Eu mas tenho você ido tem assim, alguém que queira adquirir esses livros, ou queira ter alguma é solicitar e a gente manda a solicitação pelo e-mail, leonangomes@hotmail.com, repetindo, leonangomes@hotmail.com, Leonan com U. Eu vou Leu, colocar o link e o e-mail na descrição do e aí vídeo. a pessoa paga R$ 45, porque o livro custa 40, esses 5 aí é para a taxa de embarque pelo correio, né? Então custa R$ 45 o livro, né? É, esse o professor com prazer eu tenho levado muito ao município quando eu vou dar aula em curso de graduação e pós-graduação, aí sempre as pessoas se interessam porque quando eles manuseiam o livro, e eu boto o livro na mão de cada um para ele ler, para ter intimidade com o livro, aí todos eles se interessam em adquirir, né? O Então a gente título teve já uma pausa. é o Hã? título do livro já é o chamariz, né? Professor Pois com é, prazer, né? Já é. chama Porque, atenção. infelizmente, tem professor que tem um verdadeiro pesadelo para sala Sim, de aula, né? sim, E vão com má sim. vontade. Então, até pensa assim, como é que a pessoa vai dar aula sem gostar? Não pode ser, não pode prestar.
uma aula dessa, né? Se você vai dar uma aula com má vontade. Se você vai, qualquer coisa que você vai fazer com má vontade, não pode dar resultado positivo, né? Aí é um pesadelo para um e para os alunos, né? Então, no total, a gente tem 7 livros que a gente fez. Fiz um recentemente sobre a minha cidade, a minha visão de criança de 12 anos de idade sobre a minha cidade, né? É como se fosse eu tivesse feito uma visita de casa em casa das pessoas que lá moravam naquele tempo. Era uma cidadezinha pequenininha, com 2 ruas e 3 transversais. Passou dessas ruas, aí era mato, né? Então, a gente conhecia todo mundo que morava lá. Então, fui falando de cada coisa, de cada pessoa, da parte religiosa, da parte comercial, quem eram os comerciantes, das bodegas, quem eram os donos das bodegas. Então, eu lancei esse livro em fevereiro do ano passado, Guaraciaba do Norte, Nossas Ruas, Nossa História, né? A nossa história estava nas nossas ruas, que estão no livro que a gente contou, né? Então, são 7 livros até agora, mas tem outras ideias aí para a gente desenvolver, e que é uma das coisas que a gente está fazendo. Professor, algumas considerações finais para encerrar esse nosso belíssimo encontro. Eu estou aqui, eu poderia ficar mais mais uma hora ouvindo aqui, porque é muito enriquecedor, né? Muito enaltecedor, né? Algumas Uma considerações contribuição, finais, mensagens, inclusive, para educadores, muitos deles que fazem parte do meu canal. Qual seria essa uma mensagem? contribuição importante que a gente não chegou lá foi dentro da universidade. Eu trabalhei na Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, e foi a primeira universidade a sair dos seus próprios muros e levar os cursos de graduação para o interior. Como eu disse, eu fui secretário em 3 municípios, 2 vezes no mesmo município, e o nível dos professores era só quarta série e alguns poucos com nível médio, porque não tinha como estudar. Então, como eu fui para a universidade como professor e como pró-reitor, e aí a gente criou a oportunidade, junto com o reitor, de levar os cursos para os municípios. Então, nós levamos para 142 municípios do Ceará. Então, em vez do professor sair da sua cidade para ir para Sobral estudar, o professor saía e ia ensinar naquelas pequenas cidades, né? Isso fez uma mudança extraordinária, porque elevou o nível dos nossos professores e depois melhorou também as condições salariais, né? Então, foi uma experiência muito boa. E nós levamos depois, a nossa universidade ousou fazer isso, teve muitos adversários contra isso, porque achava que aquilo, que ir para o interior desqualificava a faculdade, desvalorizava a faculdade, né? Um certo ciúme. Mas a gente fez e foi com resultados extraordinários. Então, foi mais uma parte dessa experiência que a gente construiu. E ainda hoje eu tenho como minha causa a educação. Eu não trabalho mais assim formalmente, não, mas estou aqui em casa sempre à disposição, contribuindo com o que eu posso, com um blog, divulgando ideias de professores, compartilhando experiências de professores, para ver se elas chegam aos outros e eles se dispõem a fazer um trabalho diferente, né? É isso que a gente faz. Eu quero dizer que eu estou à disposição, eu gosto muito dessa atividade, eu sou radialista profissional também, acredito muito na força e no poder dos meios de comunicação, desde que a gente saiba usá-lo para o bem, para compartilhar boas notícias, para compartilhar boas experiências. Eu acho que o rádio nunca vai ser superado. E a televisão precisa cada vez mais abrir essas oportunidades para compartilhar coisas boas que estão sendo feitas por aí afora, né? Ainda ontem, uma ex-aluna minha do curso da universidade, que hoje é doutoranda, ela já é mestra e doutoranda, eu dei um curso, um pequeno encontro sobre essa metodologia que tem a ver com a educação biocêntrica, na faculdade onde ela é